Evangelho de João 7, do 1 ao 9, é o texto dessa noite. Convido os irmãos, então, a acompanharem essa leitura. Diz assim, então, a palavra de Deus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês, à luz do texto bíblico que nós acabamos de ler, sobre os perigos de um coração incrédulo. Uma das marcas da sociedade ao nosso redor, dos nossos tempos, do homem moderno, nesses últimos dias, é a falta de fé. E talvez você se espante com isso, pois percebe que há muita fé ao nosso redor. Há pessoas que acreditam em muitas coisas, há pessoas que acreditam em coisas absurdas, inclusive. Então, quando a gente fala que o mundo tem dificuldade, ou o que marca a nossa sociedade, o mundo atual, é a ausência de fé, isso pode causar alguma estranheza nos ouvidos daqueles que escutam uma declaração como essa. Porque há muita fé presente no mundo. Aliás, uma das marcas presentes na sociedade é uma fé em coisas absurdas. Há algum tempo atrás eu vi um grupo de pessoas, eu acho que elas não ficarão ofendidas de eu chamá-las assim. Eu vi um grupo de pessoas que afirmavam com toda a certeza do coração delas que elas eram cachorros, cães. Elas andavam de 4, passeavam no shopping, tinha lá o seu tutor, uma coleirinha aqui no pescoço, uma correntinha, e um humano andando, guiando ele, e passeando no shopping, um grupo de pessoas. E eles afirmavam: nós cremos que nós somos cachorros, nós somos animais, nós nos identificamos com os cachorrinhos, nós somos os pets, né? Um pet humano. Outro grupo estava se associando aos gatos, dizendo: não, sou um gatinho fofinho, pelucinho, bonitinho. E falavam até miau. Andavam da mesma forma, afiando as suas unhas nas paredes, arranhando as coisas, dizendo: nós somos gatinhos, nós somos gatos. E faziam maquiagens, alguns fizeram até tratamentos, cirurgias, para se parecerem com felinos. E eles diziam: sou os gatos. Eu ficava imaginando, quando esses dois grupos se encontrarem, vai dar problema. Só faltou os ratos, né? Só faltaram os ratos nessa história toda aí. Mas isso é uma marca presente, queridos, no homem moderno.
Eles dizem: nós cremos assim, nós cremos nessas coisas. Eu me identifico com essa realidade. Há homens que se identificam e acreditam serem mulheres. Há mulheres que dizem: eu sou um homem, eu me identifico com o homem. E todos juntos, pasmem, têm a ciência como Deus da vida deles. Afirmam categoricamente crerem na ciência, mas afirmam essas coisas. Irmãos, todos esses absurdos que a gente percebe bem presente na humanidade em nossos dias, ela, na verdade, é uma expressão de incredulidade de seus corações. Por isso que nós olhamos para o contexto atual e nós podemos afirmar que este é um tempo em que as pessoas são marcadas pela falta de fé. E a fé aqui, é claro, na pessoa de Cristo. Notem uma coisa, meus irmãos. O mundo não tem problema com a fé em si. Porque, como nós já vimos aqui, eles creem nos mais terríveis absurdos. O problema é que eles têm uma dificuldade, um grande problema com a fé verdadeira, com a fé em Cristo Jesus. O problema que está presente com a fé no coração das pessoas é a fé depositada na pessoa de Cristo. É a fé naquilo que a palavra de Deus nos ensina, no evangelho da salvação. Esse é o problema que o mundo enfrenta com a fé. Porque o evangelho, ele mostra o quão nós estamos necessitados, quão o homem está necessitado de ser salvo, de ser alcançado pela salvação de Deus. E quando o evangelho é proclamado e anunciado fielmente, na sua essência, essa verdade é anunciada, então isso gera no coração das pessoas uma grande rejeição, uma grande dificuldade. Quando nós falamos que Jesus é a salvação, é o único caminho, que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador, então as pessoas têm problema. Então as pessoas rejeitam isso, elas se afastam dessa declaração, elas têm problema com a salvação. A oferta de salvação do Evangelho, ou contida no Evangelho, é ofensiva a tais pessoas. Porque alguém que oferece de forma séria a salvação ao mundo, apresenta seriamente a mensagem de salvação, está atestando com a mesma seriedade que a condição dessas pessoas, a condição do mundo é a condição de perdido. A mesma seriedade para a pregação da salvação, ela é aplicada também à realidade da condição da alma de cada homem, de cada pessoa que não possui a Cristo. Então, as pessoas elas não gostam de pensar de forma negativa sobre elas. Eu estava falando isso com os irmãos aqui essa semana. Não gostam de terem as suas ações perversas expostas diante dos seus olhos. Elas não gostam de ouvir falar dos seus pecados favoritos ou censurá-los. Mas é justamente essa a mensagem do Evangelho, vem mostrar a condição perdida e terrível que o homem ele se encontra necessitado de Deus para a sua salvação. Portanto, irmãos, nós estamos em um mundo marcado fortemente pela incredulidade. Os irmãos devem perceber isso claramente já. Agora, há dois tipos de incredulidade. Uma, ela se manifesta numa hostilidade aberta às coisas de Deus. Ela se perfaz no ódio claro e transparente em ataques contra a fé cristã.
Esse tipo de incrédulo não é difícil de nós identificarmos. Há pessoas que odeiam o Evangelho, odeiam a Cristo, odeiam a palavra de Deus. Há pessoas que lutam fortemente contra o Evangelho, se opõem fortemente à sã doutrina. Esse é um tipo de incredulidade presente no mundo. Mas há um outro tipo de incredulidade, que é bem pior. É aquela que é apresentada sobre um manto, que está escondida, oculta, sob um manto de uma falsa piedade altruísta. É aquela incredulidade mascarada de sinceridade, de confissão positiva, de atos proféticos, mais conhecidos como macumba gospel, né? Alguns chamam isso de ateísmo cristão. Esse é um tipo de incredulidade presente no mundo. Ela está escondida, ela está oculta sob um manto que a disfarça. Que, se nós não olharmos atentamente, nós não conseguiremos percebê-la num primeiro momento. Esta é a pior das incredulidades. Porque os conselhos que procedem de um coração incrédulo assim, eles estão apontados, estão guiados pela perversidade dos seus corações, que estão desalinhados com a vontade de Deus, que não estão andando em harmonia com a vontade de Deus, com a verdade, que está caminhando completamente contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E às vezes nós, ao olharmos para uma manifestação como essa aqui, nós podemos até achar a piedade nessas palavras, a sinceridade aí. Uma coisa é certa, queridos, que ambos os tipos de incredulidade aqui, tanto aquela que se manifesta mais claramente em forma de hostilidade, ofensa, ódio, rancor, ataques contrários ou contra a fé cristã, ou aquela que está oculta, camuflada sob um manto de piedade, de amor, de religiosidade, ambas, de certa forma, cooperam para o mesmo fim, para o mesmo propósito, que é nos desviar da vontade de Deus, dos propósitos eternos de Deus, e nos levar a não falhar do cumprir a sua vontade. Todas essas duas incredulidades nos levam a este caminho. O texto que nós lemos nessa noite, o texto que nós tomamos para expor com os irmãos, ele nos apresenta aí um cenário de incredulidade, onde até mesmo os mais próximos a Jesus, os mais próximos a Ele, revelam esta incredulidade em seus corações. É um contexto aqui sombrio, assustador, triste, caótico, que só é iluminado, que só nos é apresentado aqui de forma mais clara e esperançosa pela resolução obediente de Jesus em fazer a vontade do seu Pai e não seguir o conselho dos homens. É isto que lança a luz, que apresenta clareza aqui nessa noite para o nosso texto. Então, apesar do tempo decorrido aqui, irmãos, após o episódio do capítulo anterior, nós temos pregado em sequência com os irmãos. Nós estamos pregando aqui com vocês expositivamente, verso a verso, versículo a versículo, e nós temos visto aqui o que já aconteceu, o que já se passou no capítulo inteiro, capítulo 6, que foi o último capítulo que nós vimos aqui. Muitos discípulos de Jesus haviam abandonado Jesus, muitos discípulos deixaram de segui-lo, muitos judeus o rejeitaram. O texto nos mostra aqui que alguns queriam matá-lo e até mesmo entre os seus irmãos havia
incredulidade presente, desprezo em relação a quem ele é, a sua pessoa, e em relação ao seu ministério messiânico. Há dois tipos, ou esses dois tipos de incredulidade mencionados agora há pouco aqui no início dessa exposição, eles são apresentados também aqui nesse texto. Uma incredulidade mais aberta, hostil e clara, e uma outra velada sob um manto de sabedoria, religiosidade e piedade. A incredulidade dos judeus, a incredulidade daqueles que eram líderes da nação, demonstrada aqui de forma clara nesse ódio, e a incredulidade dos irmãos de Jesus, seus próprios irmãos, incrédulos, endurecidos pelo pecado. Esta aqui é uma incredulidade disfarçada. É uma incredulidade zombadora, zombeteira. No mínimo, nós podemos dizer a respeito dessa incredulidade dos irmãos de Jesus que ela se perfaz na busca pelo sucesso, pelo reconhecimento público, o desejo de promoção. Uma atitude completamente carnal e perversa encontrada aqui. E eu queria então olhar com os irmãos nesse texto ambas incredulidades, os dois tipos de incredulidade que o texto vai nos apresentar, e depois nós olharemos o perigo delas no coração do homem. Primeiro, a incredulidade dos líderes judaicos. Os irmãos podem olhar aí no verso 1. O texto se iniciou aí dizendo, passada estas coisas. E que coisas são essas? Todo aquele episódio ali do capítulo 6, da multiplicação dos pães, o discurso de Jesus, a incredulidade daqueles judeus, a rejeição dos seus discípulos. Diz o texto que Jesus andava pela Galileia. A maior parte do ministério de Jesus foi concentrada ali na parte norte de Israel. Aproximadamente todo o seu ministério foi concentrado numa região bem pequena. E diz o texto que Jesus não quis ir para a Judéia, ou ele caminhava ali pela Galileia, e ele dá razão. João explica o porquê. Ele diz porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então está aqui a razão, meus irmãos. Encontramos a razão porque Jesus não foi para a Judéia. Israel é dividida em 3 grandes regiões. A Judéia, que é considerado como o local mais ambientado em termos de avanço e de multidões, mais desenvolvido até. A região de Samaria aqui, onde nós já conhecemos um pouco a história, não apenas do local, mas do povo que morava ali, das pessoas que viviam ali, os samaritanos, e a região da Galileia. Essas 3 divisões estavam presentes ali. Jesus ficou mais a norte. Não queria ir para a Judéia. Passa ali intencionalmente o seu tempo na Galileia. E João vai dizer, olha, ele fica ali porque havia uma ameaça de morte sobre ele por parte dos judeus. E é claro que os judeus aqui, ele está se referindo aos líderes de Israel. Ele não está falando de todo judeu, de qualquer judeu, do povo em si. Ele está se referindo aqui a um grupo de pessoas que são líderes da nação, as autoridades religiosas, e elas têm ódio de Jesus. E a pergunta é, por que eles têm ódio de Jesus? Porque Jesus era o alvo do ódio daqueles homens. Eram incrédulos, certamente, né? E nós já vimos também a razão por que esses homens estavam tão magoados com Jesus. Alguns acreditam que o episódio que nós já passamos por ele, da cura de um paralítico no tanque de Betesda, os irmãos se lembram? Nós já passamos por lá. Olhamos aí esse texto. Quando Jesus ele vai para a festa,
Alguns acreditam que é a festa dos tabernáculos, nós não sabemos. João, ele diz a festa, e essa expressão, a festa, ela geralmente ela era aplicada à festa dos tabernáculos, por ser a principal festa, a mais importante festa. Então, existem festas e existe a festa. Então, é possível que todo aquele ambiente de cura e milagre que Jesus realizou ali no tanque tenha sido há um ano anterior a isso. Um ano havia se passado aqui. E João está nos fazendo lembrar do ocorrido há muito tempo atrás. Ele leva agora a nossa mente para o que havia acontecido lá atrás, quando Jesus curou um homem no tanque, num dia de sábado, mandou ele pegar o leito dele e ir embora. Os judeus ficaram revoltados com aquilo, porque Jesus estava assim, violando o sábado, quebrando o sábado. Mas ele estava fazendo uma obra de misericórdia, não importa, estava quebrando o sábado. Na cabeça desses homens, era só isso que importava. Mas a coisa fica pior. A coisa fica pior, porque Jesus, além de curar aquele homem num dia de sábado, Jesus ainda diz ser o Filho de Deus. Ele afirma isso. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pronto. Está inaugurada a guerra nuclear. Aqueles homens estavam tomados de ódio por Jesus, porque Jesus não apenas quebrara na cabeça deles o sábado, mas agora estava dizendo ser o próprio Deus. Nós devemos nos lembrar que, numa outra ocasião, Jesus esteve em Jerusalém, fez muitos milagres, muita gente creu nele. Isso despertou um pouco o ciúme no coração desses líderes religiosos. Quando Jesus se dirigiu a Galiléia, passando por Samaria, nós vimos aqui o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. João mostra também a razão, que Jesus não queria ficar ali na região da Judéia, porque o clima já estava ficando ruim. Já havia uma certa hostilidade, consequência da incredulidade no coração daqueles homens. Jesus se dirige para a Galiléia e fica por lá. E agora, um ano depois, tudo indica que um ano havia se passado entre o capítulo 6, que nós acabamos de expor para os irmãos, até esse momento aqui, provavelmente 6 meses se passam. Jesus fica ali mais ou menos por 6 meses na Galiléia. Nós devemos nos lembrar que na ocasião da multiplicação dos pães, João ele traz um apontamento ali, dizendo que a festa da Páscoa dos judeus estava próxima. Então, João ele marca ali um tempo. E aí, quando nós contamos da Páscoa até a festa dos tabernáculos, são 6 meses. Então, nós podemos chegar a essa conclusão, que o tempo aproximadamente do final do capítulo 6 ao início do capítulo 7, agora onde nós entramos, passam-se 6 meses aproximadamente. E um ano da última ida de Jesus ali a Jerusalém, quando ele cura o paralítico de Betesda. Enfim, meus irmãos, Jesus ele ganha notoriedade entre o povo por ter curado aquele homem paralítico. Ele afirmou ser Deus. Os judeus então procuram matá-lo a todo custo. João já apresenta aqui essa hostilidade a Jesus. Se os irmãos olharem o capítulo 5, nós já passamos aí. No versículo 18, nós vimos que essa ameaça já havia sido feita. Veja o verso 18 do capítulo 5. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os irmãos entendem isso? Esse é o problema. Eles estão magoados, eles estão aborrecidos, eles estão rancorosos, eles odeiam Jesus, porque Jesus apareceu num cenário e começou a alcançar corações, fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, cativar o coração das pessoas, e ele havia afirmado ser o próprio Deus. Uma grande ofensa para os judeus. Nós veremos, meus irmãos, no versículo 21 do capítulo 7, olhem aí,
que esse discurso ou esse debate, ele não para por aqui. Os irmãos podem observar que quando Jesus se encontra novamente com esses líderes judaicos, um pouco mais à frente na festa dos tabernáculos, que ele sobe para celebrar ao Senhor, esses homens se encontram com ele e o assunto volta. Eles então novamente trazem esse problema diante de Jesus. Então, versículo 21 aí do capítulo 7, os irmãos podem ver que esse assunto volta. Não tem aquela pessoa que está magoada, que você diz assim, um assunto encerrado, depois de 6 meses ela vem com o mesmo assunto. Aí você diz, meu Deus, mas nós já resolvemos isso. Eu sei, mas olha, você também. Aí você vai, ajusta, tenta resolver, daqui a 2 meses a pessoa te procura com a cara emburrada, meu Deus, o que está acontecendo? É porque daquela vez você fez isso. Meu Senhor, o que mais eu preciso fazer? Quantas vezes mais eu tenho que falar? Parece que o que está acontecendo aqui é isso. Esses homens estão mordidos, eles estão furiosos, porque o coração deles é incrédulo. Eles não creem em Jesus, eles são duros de coração, eles querem matar Jesus. E essa incredulidade promove exatamente isso. Será que nós encontramos isso no mundo hoje? Há pessoas que odeiam o Evangelho? O que os irmãos acham? Há pessoas que odeiam a Cristo? Há pessoas que odeiam crentes? Quarta-feira eu estava aqui pregando para os irmãos no culto de oração e estudo bíblico, e eu falei sobre isso, um pouco a respeito dessa realidade, que há 2 tipos de incrédulos, né? E um deles é esse, é aquele incrédulo que odeia crente, ele odeia tudo de igreja, ele odeia tudo de cristão. Ele não quer saber da mensagem, não quer saber de evangelho, se você chamar ele para a igreja, ele só falta te matar. Ele odeia tudo que está relacionado a Deus. Mas há um outro tipo de incrédulo, que é aquele que é mais perigoso, né? Ele está no meio da igreja, ele gosta de estar no meio da igreja. Ele gosta de se infiltrar no meio da igreja. Ele se faz presente entre o povo de Deus. Ele não ama a Deus. Ele não quer nada com Deus, mas ele gosta do ambiente. Ele acha legal, bacana. Vir à igreja, eu acho que é uma coisa boa. Mas não passa disso. O que está acontecendo aqui, queridos, é que há um grupo de pessoas incrédulas aqui no texto que odeiam a Jesus e querem matá-lo. Mas há um problema aqui. Eu falei para os irmãos que há um outro grupo de incrédulos. João, ele procura destacar um outro tipo de incredulidade aqui no nosso texto. Eu queria convidá-los, então, a olharem para o texto novamente. Os versos de 3 a 5 vão nos mostrar a incredulidade dos irmãos de João. De Jesus, perdão. Quem eram os irmãos de Jesus? Você sabia que Jesus tinha irmãos? Acho que sim, né? Jesus tinha irmãos. Isso é bem claro no texto. O próprio texto aqui já mostra isso. Não é verdade? Está bem claro aqui. Se os irmãos olharem para o Evangelho de Marcos, está com a Bíblia aí? Veja Marcos 6. Inclusive, João aqui, ele não se preocupa em dar nomes, mencionar nominalmente os irmãos de Jesus, porque ele pressupõe que o seu Evangelho, ou que o Evangelho já é conhecido da igreja. Ele está escrevendo o seu Evangelho e ele pressupõe que seus ouvintes, leitores, já conhecem a história acerca dos irmãos de Jesus. Mas Marcos, o evangelista, no capítulo 6, verso 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha aí. Os nomes dos irmãos de Jesus aparecem aqui. E é claro, são meio-irmãos, né? Meios-irmãos. E aí o texto vai dizer Tiago, José, Judas e Simão. Bem, pelo menos 2 aqui nós já conhecemos um pouco, né? Judas e Tiago são mais familiares a nós, pelos textos que nós temos aí, as epístolas que eles escreveram. Paulo vai dizer que, inclusive, Jesus apareceu para Tiago, apareceu depois para os apóstolos e, por último, apareceu para ele. Pelo menos aqui, 2 dos seus irmãos, nós temos certeza que estavam presentes na igreja. Mateus, capítulo 13, também mostra a mesma referência aqui. Versículo 55, não é esse o filho do carpinteiro? Está se referindo aqui a quem? Quem é o carpinteiro? José, né?
José. Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, esses eram os irmãos de Jesus. Mas a gente fica assustado, queridos, porque quando a gente olha aqui para os irmãos de Jesus, a gente percebe que esses homens aqui são incrédulos. Eles são incrédulos. E aqui, irmãos, eu queria só fazer abrir um parênteses, porque dentro da visão católica é inconcebível essa ideia, né? De Jesus ter irmãos. A Igreja de Roma diz que Maria nunca teve outros filhos, o único foi Jesus. Ela é a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Mas o texto mostra bem claro estas realidades. A palavra no grego que é usada aqui, Delphos, é para se direcionar e apontar para irmão mesmo. Alguns querem dizer, não eram primos. Mas a única vez que a palavra primos aparece aqui, se refere à ligação que Barnabé tinha lá com João Marcos. São irmãos. Mas são irmãos espirituais. Vamos dar uma cambalhota, né? Então, quando você não consegue resolver um problema, a gente dá uma pirueta, te dá uma cambalhota e diz assim, mas irmãos aqui são irmãos espirituais, porque lá em João capítulo 20, olha só o que diz, a gente vai chegar lá, né? Um dia. João capítulo 20, a gente chega lá um dia. Verso 17, Jesus diz assim, olha o que diz o verso 17, a sua ressurreição, né? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, está vendo? Jesus está aqui se referindo a irmãos no sentido espiritual. Bacana, né? Ele está falando aqui daqueles que são crentes nele. Irmãos aqui são quem, então? São aqueles que creem em Jesus. Ok, só que tem um problema também. Qual é o problema? O que diz o versículo 5 aqui, de João capítulo 7? O que diz, o que o versículo 5 do capítulo 7 nos mostra? Que eles não criam. Ora, então, Jesus está falando de irmãos na fé. Como são irmãos na fé se eles nem creram? Nem criam em Jesus. Então, fechando aqui o parênteses, o texto se refere literalmente a irmãos, ok? Meio-irmãos de Jesus. Eram filhos de José com Maria. Jesus é filho de Maria, gerado pelo Santo Espírito de Deus. Então, é só para que os irmãos tenham esse entendimento, tá bom? Fechando aqui, então, voltando para o nosso texto. Agora, isso nos assusta porque os irmãos de Jesus são incrédulos. Eles estão aqui ao lado de Jesus, eles viveram a vida inteira deles ao lado de Jesus, mas ainda assim eram descrentes. Como pode? Como pode alguém viver ao lado de Jesus a vida inteira e não conseguir ter os seus olhos abertos para compreender essa verdade espiritual de quem ele é, o Messias? Viram tantos sinais, tantas maravilhas de Jesus, como pode uma coisa dessa? Mas o coração desses homens estava fechado. Lá na frente creram. A gente vai ver lá em Atos que eles já estavam crentes, né? Atos 1, a gente já encontra os irmãos de Jesus convertidos ali, presentes na assembleia, na reunião. Como eu disse, pelo menos Tiago e Judas, que escreveram as cartas, são evidências claras dessa conversão. Mas, quando nós olhamos para esses irmãos aqui de Jesus, nós encontramos eles com uma visão completamente distorcida daquela que Jesus possuía. Uma visão errada, inclusive, a respeito de quem Jesus era. Esses homens buscavam o exato oposto do que Jesus queria. Jesus queria agradar ao Pai, se submeter à vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, vivia para isso. Esses homens parecem que aconselham Jesus aqui a buscar fama. E eles dizem, olha, já que você faz tantas coisas, sai daqui. Você está na Galiléia, Galiléia é o fim do mundo.
Tem nada aqui. Vai para a Judéia, vai para a metrópole, vai para a capital, vai para um lugar movimentado. Revele-se ao mundo. Faça com que lá os teus discípulos também vejam tudo aquilo que você tem feito aqui. Veja, os discípulos, os irmãos de Jesus viram milagres, viram os sinais que Jesus fazia. E eles estão dizendo para Jesus, vai para lá, vai para a Judéia. Faz lá para os teus discípulos o que você tem feito aqui, porque não tem ninguém que queira ser conhecido e se esconda, é um contrassenso. Você quer se manifestar ao mundo como Messias, e parece que o entendimento que esses irmãos de Jesus têm é esse. Eles não estão considerando aqui que Jesus de forma alguma é um Messias, mas ele diz, olha, já que você professa e proclama ser o Messias, então vamos fazer alguma coisa. Vamos aparecer, vamos nos apresentar diante do mundo, manifesta ao mundo. Agora, por que você fica aqui? Não estou te entendendo. Parece que as coisas não estão funcionando. Então, eles se reúnem e dão conselhos a Jesus, dizendo, vai lá, suba para a Judéia, se revela ao mundo, mostra logo quem o Senhor é. E quando a gente olha, irmãos, quando a gente olha aqui, se a gente parasse aqui no versículo 4, o que nós pensaríamos? O que nós pensaríamos se nós ficássemos apenas aqui no versículo 4? Se João não tivesse inserido aqui o versículo 5? Bem, nós pensaríamos aqui que esses homens são muito bem intencionados. São crentes que querem promover o reino de Deus. Nós pensaríamos, uau, estão apoiando a Jesus. Eles estão aqui motivados a levar o evangelho. O problema é que João vai lá e coloca o versículo 5. E ele diz, nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles falaram estas coisas porque eles não criam. E aqui a gente percebe, queridos, como que a falsa piedade, a falsa crença, ela é desvelada aqui diante do texto. Eram homens que aparentemente estavam aqui zelosos. Aparentemente estavam ali aconselhando até o seu irmão mais velho a se manifestar ao mundo. Olha, revela-te, você é o Messias, vai lá, você pode, né? Você tem potencial, não é assim? Você tem potencial, vai lá, rapaz, você é um campeão. Mas João vai lá e escreve assim, nem os seus irmãos criam nele. Aí aqui, queridos, nós conseguimos compreender o sentido da fala dos irmãos de Jesus. Eram hipócritas. Esses irmãos de Jesus eram incrédulos, escondidos sob um manto de piedade, de sinceridade, de virtude. Inclusive aqui, diz o texto que eles estavam indo até para a festa, né? Festa dos tabernáculos, não é isso que o verso 2 diz aí? Estava chegando a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa messiânica que cultivava a disposição messiânica no coração de todo judeu. Era a festa ideal para que Jesus se apresentasse e agora entrasse com toda a pompa ali em Jerusalém e conquistasse o mundo. É interessante João apontar aqui a festa dos tabernáculos, porque o capítulo vai se desenvolver em torno dessa festa. Nós vamos ver lá na frente que Jesus vai dizer, aquele que tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba. E por que Jesus faz isso na festa? No grande dia da festa, nós vamos ver lá na frente o porquê isso. Por que João menciona a festa dos tabernáculos aqui? Porque isso aponta para esse ideal messiânico. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Isso está ligado também com alguns momentos da festa dos tabernáculos. Ele conta isso no capítulo 8, já um pouco mais lá à frente.
Então, João está escrevendo aqui que esses homens estão indo para a festa. Vejam, são piedosos, mas são incrédulos, né? Só que não creem em Jesus. Deveriam ser os primeiros a crer. Viveram a vida inteira ao lado de Jesus, mas não fizeram isso. O que a gente aprende, irmãos? Que ter o privilégio de estar ao lado de Jesus, ou próximo de Jesus, ou ter contato com a sua palavra, não resulta em conversão necessária. Os irmãos de Jesus mostram isso de forma bem clara. Há muitos incrédulos ao redor de cristãos verdadeiros. Agora, todo esse texto aqui, todo esse contexto de incredulidade, ele é ofuscado pela luz da obediência de Jesus, da posição de Jesus, porque a partir do verso 6 até o final do texto exposto, nós vamos perceber o contraste da posição de Jesus com a desses dois grupos aqui, os líderes judaicos e os seus próprios irmãos. Jesus está comprometido 100% em obedecer o próprio Pai. Ele vai dizer, olha, o meu tempo ainda não chegou. E essa é uma expressão que aparece muito em João. Só aqui, nessa perícope, aparece 2 vezes. Você vai encontrar muito isso. O que Jesus está querendo dizer? O meu tempo não é chegado. Jesus está plenamente, perfeitamente alinhado com a vontade de Deus. Para os seus irmãos, aquele era o momento. Não espere mais. Vá, é agora ou nunca. Faça do seu jeito. Tome a decisão ou fique para trás. É agora ou nunca. Esse é o tempo, Jesus. Vai lá. E Jesus diz, não. Eu não ando alinhado com o pensamento de vocês. Eu procuro satisfazer a vontade do meu Pai. O meu tempo não chegou ainda. O tempo de vocês está sempre presente, mas o meu não. E ele vai dizer, olha, o mundo não pode odiar vocês, mas a mim me odeia. Por que será que o mundo não podia odiar os discípulos ou os irmãos de Jesus? Será que vocês já conseguiram imaginar essa altura da pregação o porquê? O mundo jamais vai odiar, queridos, aquele que não é um verdadeiro cristão. Ele vai até louvá-lo. Ele vai suportá-lo, ele vai tolerá-lo, ele vai fazer o possível para até agradar. Mas aquele que é um verdadeiro cristão, de forma alguma. Então Jesus diz para eles, subam vocês para a festa. Vocês não são obedientes a Deus? Vocês não estão cumprindo a lei de Moisés? Vocês não estão voltados para esse fervor religioso? Peguem um caminho. Subam para Jerusalém, celebrem a festa. Eu agora não vou ficar aqui, porque o meu tempo não está cumprido ainda, não chegou ainda o meu tempo. E diz o texto então que Jesus continuou ali na região da Galileia, e na semana que vem nós veremos que Jesus vai, né? E ele aparece de surpresa na festa. Está todo mundo procurando por ele. Cadê? Será que ele não vem? Vem ou não vem? Há um debate acerca de quem Jesus é. E eles estão ali com seus olhos preparados para caçá-lo. E de repente Jesus aparece lá na festa, começa a ensinar e nós veremos isso aqui na semana que vem. Queridos, quais são as características e quais são os problemas presentes em um coração que é incrédulo, como nós iniciamos aqui esse texto? E eu elenquei aqui algumas características e alguns problemas presentes em um coração que está tomado pela incredulidade. E eu queria que você prestasse atenção nisso aqui agora, para que você, porventura, avaliasse, averiguasse agora aí o seu coração, para ver se estas coisas não estão presentes aí em você. Porque se elas estiverem, é um grande perigo. Então eu elenquei aqui, vou elencar 5 pontos. Rapidamente, já estamos nos caminhando aqui para o final. Os irmãos sabem que eu não gosto de me demorar muito aqui na palavra. Mas o primeiro ponto é que um coração incrédulo é um coração que respira ameaças contra a verdade e contra o Salvador.
Essa é uma verdade aqui. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos isso. Um coração incrédulo, ele é marcado por isso: ódio, ameaças e rancor a Jesus, ao Evangelho, à obra do Salvador. Ele faz de tudo para sufocar a verdade. Você lembra do que Paulo escreve aos Romanos? Se os irmãos olharem no capítulo 1 de Romanos, versículo 18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É exatamente assim. O homem incrédulo, ele procura sufocar a verdade. Ele respira ameaças contra a verdade e contra o Salvador. Mas uma outra característica aqui presente, e um outro problema, é que um coração incrédulo é um coração desalinhado com a palavra de Deus. E a gente viu isso na vida dos irmãos de Jesus. Não só na vida dos irmãos de Jesus, mas como dos mestres de Israel. Não estavam ordenados e alinhados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Um coração incrédulo, ele vai estar sempre desajustado no seu passo com a palavra de Deus. Ele vai estar sempre vivendo assim. Ele não vai andar de acordo com a palavra do Senhor. O terceiro aspecto que nos é apresentado nesse texto é que um coração incrédulo é um coração ocupado com a promoção pessoal e não com a vontade de Deus. É alguém que preocupa-se apenas com a sua glória, com os seus benefícios, com aquilo que ele pode alcançar do Evangelho, com aquilo que ele pode tirar de Jesus. O que eu vou ganhar seguindo Jesus? Será que ele vai me fazer uma pessoa rica, abençoada, próspera, feliz? Eu vou ter uma vida boa? O que eu ganho se eu me tornar um crente? O coração incrédulo, ele age assim. Ele está ocupado com essas coisas. Talvez, no coração dos irmãos de Jesus, era exatamente isso que existia. Se Jesus se manifesta agora, nessa festa toda, e se manifesta como o grande Messias e faz os milagres lá, ele vai ser aclamado como rei. Lembra do capítulo 6? Que tentaram arrebatar Jesus para proclamá-lo rei? 6 meses antes, Jesus sai. Qual é a cabeça desses homens? Se Jesus se torna o Messias agora, se manifesta, nós vamos ganhar alguma coisa com isso. Afinal, nós somos irmãos de Jesus, né? Nós vamos ter alguma coisa. Não é assim que acontece? Na política a gente vê muito isso, né? Às vezes o cara é um sem vergonha, mas vou apoiar ele porque ele falou que se ele entrar eu estou dentro também, vou ganhar alguma coisa. É assim que acontece. Talvez seja essa a realidade aqui presente. Os discípulos, os irmãos de Jesus estavam assim. O que nós vamos ganhar? Vai lá então, se manifesta. Isso é próprio de um coração incrédulo, que pensa apenas nas coisas dessa vida, nos privilégios dessa vida. Um coração incrédulo, ele conta também com a aprovação do mundo. Essa é uma outra realidade vista aqui no texto. Porque essa realidade aqui é dessa realidade que a natureza do homem corrompido se constitui. Não espere o aplauso do mundo se você é um verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, um homem, uma mulher comprometida com a fé verdadeira. E em quinto lugar, e por último, um coração incrédulo pode envolver-se com aspectos religiosos, mas não consegue enxergar e se dobrar diante da verdade, diante dos seus olhos. Isso aqui é triste, irmãos. Porque as pessoas acham que basta elas serem religiosas, irem à igreja uma vez e, sei lá, cumprir uma regrinha aqui e ali, que está tudo bem. Um coração incrédulo, muitas vezes, ele se vê assim, envolvido em questões religiosas. Os discípulos de Jesus abandonaram ele, porque não queriam ter nenhum confronto com os judeus de uma forma mais ríspida. Os irmãos de Jesus, a mesma coisa, não podiam ser censurados pelo mundo, mas estavam lá indo celebrar a festa dos tabernáculos. O fato de você ir celebrar o nome de Deus, ir à igreja, ir a algum outro ambiente religioso, não faz de você uma pessoa de fé, de verdade. Entenda isso. Jesus passou a vida inteira diante dos olhos daqueles homens, mas ainda assim eram incrédulos. Então, eu queria deixar aqui
E encerro, de verdade, com 3 aplicações para a nossa vida. Primeira delas, avalie seu coração. Olhe para dentro de você nessa noite. Veja se não há em seu coração incredulidade. Avalie a sua vida para que não haja incredulidade em seu coração, para que essa incredulidade que nós vimos no texto não entre nele. Submeta-se à palavra de Deus diariamente. Busque o Senhor, ou no Senhor, direções para a sua vida. Nós vimos isso aqui, a preocupação de Jesus, sendo Deus, ainda submetendo à vontade do Pai. Eu não vou, porque não chegou a hora. Aprenda a submeter a sua vida a Deus. Aprenda a buscar direções em Deus. Procure tomar decisões na sua vida alinhadas com a vontade de Deus. Se preocupe com isso. Olhe para dentro de você. Será que você não tem tomado um caminho errado, até mesmo em suas decisões? Então, preocupe-se com isso, ok? Procure avaliar o seu coração. Não deixe que a incredulidade entre nele. Submeta a sua vida à palavra de Deus. Todos os dias. Faça isso todos os dias. Senhor, eu me coloco diante de Ti, para que o Senhor me mostre aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Como eu devo agir nessa situação? Busque direções de Deus para a sua vida. Procure tomar decisões alinhadas com a palavra de Deus. Não pense que você terá a bênção de Deus fazendo algo que a palavra de Deus condena. Não terá. Segunda aplicação desse texto nessa noite para a gente. Esteja consciente. Estou falando aqui mais diretamente nesses 2 pontos para cristãos. Esteja consciente de que viver nesse mundo, professando a fé em Jesus, professando a fé em Cristo como único Salvador, resultará em ódio por parte de muitos e até desprezo daqueles que estão bem próximos a você. O texto nos mostra isso. Você é um cristão? Você professa uma fé verdadeira, genuína? Esteja pronto para a hostilidade. Esteja pronto para ser ofendido. Esteja pronto para ser desprezado até por aqueles que estão junto a você, as pessoas mais próximas a você. Os próprios irmãos de Jesus estavam zombando dele. Você não é o Messias? Vai lá. Vai lá. Faz o que você tem que fazer. Ok? Esteja preparado para isso. Não pense que a vida com Deus é um mar de rosas, sem problemas, um caminho bonitinho, cheio de flores, né? Bem regado, bem bonitinho para você passear por ele. Não é isso. É uma vida árdua, de desafios e dificuldades. E por último, e aqui eu me dirijo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo ou que vivem na incredulidade. Se há em seu coração incredulidade, se você ama as coisas que Deus condena, é hora de você voltar-se para Deus. É hora de você voltar-se para Deus através de Cristo, que é o nosso único mediador, o nosso único Salvador, e suplicar a Ele o perdão. Suplicar a Ele o perdão dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Se afaste da incredulidade. Creia no Evangelho. Creia em Jesus. Abrace a fé em Deus, no Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador. Saia dessa condição terrível de trevas. Vá até Deus. Há perdão no Senhor, há restauração em Deus. Que Deus possa nos abençoar através da sua santa palavra nessa noite. Convidá-los a curvarem suas cabeças, nós vamos orar. Oremos ao Senhor.